O roubo do IPVA, por que pagamos tanto? Você já se perguntou por que o IPVA no Brasil é tão caro? Você paga uma fortuna todo ano, mas as ruas continuam cheias de buracos, o trânsito só piora e a sensação é de que esse dinheiro desaparece. Agora, segura essa. No Brasil, o IPVA pode chegar a 4% do valor do veículo, enquanto em países como os Estados Unidos, o imposto sobre propriedade de veículos é quase inexistente em vários estados. E tem mais: em alguns países da Europa, a cobrança é feita de forma justa, considerando a idade do veículo, emissão de poluentes e até mesmo a renda do proprietário. Então, o que está acontecendo por aqui? Será que estamos sendo feitos de trouxa? Hoje, vamos revelar por que o IPVA no Brasil é tão alto, como esse dinheiro é gasto ou desviado e o que você pode fazer para pagar menos. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quanto foi o IPVA do seu carro este ano? Vamos comparar valores e entender quem está sendo mais prejudicado. Agora, bora desvendar esse mistério. O que é o IPVA e para onde vai o dinheiro? O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, foi criado com a promessa de financiar melhorias no trânsito e na infraestrutura viária. Mas será que isso realmente acontece? A alíquota varia de estado para estado, podendo chegar a 4% do valor do veículo. Isso significa que, se você tem um carro avaliado em R$100 mil, pode pagar até R$4 mil por ano só de IPVA. E o pior, mesmo que seu carro fique parado na garagem, a cobrança continua agora. A grande questão: para onde vai esse dinheiro? Oficialmente, 50% do valor arrecadado vai para os estados e os outros 50% são repassados para os municípios onde o veículo foi registrado. Em teoria, esse dinheiro deveria ser usado para melhorar as estradas, investir em segurança no trânsito e modernizar o transporte público. Na prática, acontece bem diferente. O IPVA não tem destinação específica, ou seja, o governo pode usar esse dinheiro para qualquer coisa, desde pagar folha salarial de servidores até cobrir rombos financeiros. Isso explica por que, mesmo com bilhões arrecadados, nossas ruas continuam esburacadas e os congestionamentos só aumentam. E tem mais: o cálculo do IPVA é baseado na tabela FIPE, que reflete o valor de mercado dos veículos. Seus carros estão mais caros por causa da inflação e dos impostos. O IPVA sobe junto, tornando o imposto ainda mais pesado para o bolso do brasileiro. Agora que você já entendeu como esse imposto funciona e para onde ele vai, vamos responder a pergunta que não quer calar: por que o IPVA no Brasil é tão alto? Por que o IPVA no Brasil é tão alto? Se você acha que o IPVA é caro, saiba que isso não é um acaso. O governo usa esse imposto como uma fonte garantida de arrecadação, e existem 3 razões principais para ele ser tão alto no Brasil. 1. Alíquotas abusivas e falta de critérios justos no Brasil. O IPVA pode chegar a 4% do valor do veículo, enquanto em países como o Chile a taxa gira em torno de 1,5%, e nos Estados Unidos, vários estados nem cobram esse imposto. Além disso, aqui a cobrança não leva em conta o uso do veículo, a renda do proprietário ou as condições das estradas. Ou seja, você paga caro e não recebe nada em troca. No Japão, por exemplo, o imposto é menor para carros mais velhos e menos poluentes. Aqui, quanto mais caro seu carro, mais você paga, sem nenhuma contrapartida. 2. A tabela FIPE faz o imposto disparar. O valor do IPVA é calculado com base na tabela FIPE, que reflete o preço médio dos veículos no mercado. Com a inflação e a alta dos carros nos últimos anos, o IPVA também disparou. Em 2021 e 2022, por exemplo, os preços dos carros usados subiram até 30% e o imposto acompanhou essa alta. Ou seja, mesmo que você tenha comprado o carro anos atrás, se ele valorizou no mercado, você paga mais imposto sem nenhum motivo lógico. 3. Falta de transparência e má gestão. Diferente de outros impostos que têm um destino específico, o IPVA pode ser usado para qualquer despesa pública. O governo não é obrigado a investir esse dinheiro em melhorias para o trânsito, então ele pode simplesmente ser usado para tapar buracos no orçamento. Resultado: estradas ruins, transporte público precário e o cidadão pagando cada vez mais sem retorno. Agora que você já entendeu por que esse imposto é tão pesado no Brasil,
Vamos ver como outros países lidam com a tributação sobre veículos. Será que existe uma maneira mais justa de fazer isso? Como outros países lidam com impostos sobre veículos? Se o IPVA no Brasil parece um assalto, é porque ele realmente é. Mas será que esse tipo de imposto funciona da mesma forma em outros países? A resposta é não. Vários países adotam sistemas mais justos e equilibrados, onde o imposto sobre veículos leva em conta o uso, o impacto ambiental e até mesmo a renda do proprietário. Vamos ver alguns exemplos. 1. Estados Unidos. Em vários estados, o IPVA simplesmente não existe. Nos Estados Unidos, a cobrança sobre veículos varia muito de estado para estado. Em locais como Montana, Flórida e Texas, não há IPVA e os motoristas pagam apenas taxas FISAs anuais de licenciamento, que custam bem menos. Já em estados como Califórnia e Nova York, existe um imposto sobre veículos, mas ele é muito menor que o brasileiro e varia de acordo com o peso e o impacto ambiental do carro. 2. Japão. Incentivo para carros econômicos. No Japão, o imposto sobre veículos é calculado com base na idade do carro e na emissão de poluentes. Se o veículo for antigo e poluente, o imposto é mais alto. Mas se for novo e econômico, o proprietário paga menos. Isso incentiva a renovação da frota e melhora a qualidade do ar, algo que, no Brasil, simplesmente não existe. 3. Alemanha. Pagamento proporcional ao uso. Na Alemanha, em vez de um imposto fixo baseado no valor do carro, o imposto é calculado com base na quilometragem rodada e no impacto ambiental do veículo. Ou seja, quem usa mais o carro e polui mais, paga mais. Quem usa pouco, paga menos. Simples e justo, né? Enquanto isso, no Brasil, pagamos um imposto altíssimo sem nenhum benefício. O dinheiro some e as ruas continuam um caos. Mas será que tem jeito de pagar menos IPVA por aqui? No próximo tópico, vamos ver formas legais de reduzir esse imposto ou até se livrar dele de vez. Como pagar menos ou se livrar do IPVA? Agora que você já sabe como o IPVA no Brasil é abusivo e mal administrado, a grande pergunta é: tem como pagar menos ou até mesmo se livrar desse imposto? A resposta é sim. Existem algumas estratégias legais que podem reduzir esse custo ou até eliminá-lo. 1. Escolher veículos com isenção de IPVA. Algumas categorias de veículos são isentas do IPVA, dependendo do estado. Os principais casos são carros antigos. Em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos do imposto. Em outros estados, esse prazo pode ser de 10 a 30 anos. Vezes veículos para pessoas com deficiência PCD. Quem tem direito a essa isenção pode economizar milhares de reais por ano. Carros de frota agrícola. Alguns estados isentam tratores e máquinas agrícolas do imposto. 2. Registrar o carro em outro estado. Muitas pessoas optam por registrar seus veículos em estados onde o IPVA é mais barato ou até inexistente. Santa Catarina e Espírito Santo, por exemplo, têm alíquotas menores do que São Paulo e Minas Gerais. Outra estratégia comum é registrar o carro em estados como Tocantins ou Goiás, que oferecem condições mais vantajosas. Mas atenção! É preciso ter um endereço válido para o registro, senão pode gerar problemas legais. 3. Parcelar e antecipar para evitar juros. Se não tem jeito e você precisa pagar o IPVA, algumas estratégias podem aliviar o peso. Pagando à vista no início do ano, você pode conseguir descontos de até 10%. Se optar pelo parcelamento, fique atento aos juros embutidos e tente pagar o mais rápido possível para evitar custos extras. 4. Usar criptomoedas e leasing para fugir do IPVA. Muitas pessoas têm adotado alternativas criativas para fugir do IPVA, como o leasing e o uso de criptomoedas, leasing. Se o carro está no nome da empresa que faz o leasing, o IPVA pode ser reduzido ou isento, dependendo das categorias do contrato. Vezes compra de veículos por empresas. Algumas empresas conseguem isenção ou redução do IPVA em frotas. O que fica claro é que o IPVA no Brasil é um peso desnecessário no bolso do cidadão, mas com planejamento e informação, você pode pagar menos ou até se livrar desse imposto injusto. O IPVA é um roubo? O que fazer agora? Agora você entende por que o IPVA no Brasil é tão caro e injusto.
Pagamos um dos impostos mais altos do mundo sobre veículos, sem receber nada em troca. Enquanto em outros países, o imposto é justo e proporcional ao uso, aqui ele só serve para encher os cofres do governo. Mas você também viu que existem maneiras legais de pagar menos ou até se livrar do IPVA, seja escolhendo um carro isento, registrando em outro estado ou aproveitando descontos. A informação é a sua maior arma contra esse imposto abusivo. Então, antes de sair, quero saber sua opinião. Você acha que o IPVA no Brasil é um roubo? O que mais te revolta nesse imposto? Comenta aqui embaixo. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Quanto mais gente souber a verdade sobre o IPVA, mais pressão podemos fazer para mudar essa situação. Até o próximo vídeo.